Boa noite. Boa noite. Dentro de instantes vamos começar a nossa 16ª live da Força Invicta. Aguardar aqui a doutora Jaqueline adentrar. Pronto, já vi. A doutora Jaqueline acabou de adentrar aqui a sala. Vou convidá-la, dando uma boa noite a todos. Deixa eu chamar aqui a doutora Jaqueline. Conectando! Olá, já lhe vejo. Boa noite. Boa noite, doutora Jaqueline. Estamos aqui. Pronto, eu ouço bem agora. Horário novo, né? Travou um pouquinho aí, mas voltando. Horário novo para poder finalizar esse ciclo, né? Esse ciclo de lives, esperar um pouquinho aqui as pessoas irem adentrando. É um horário diferente, da mesma forma que começamos de forma diferente lá em maio, que foi numa terça-feira. Depois transformamos para esses encontros às quartas-feiras, muitas vezes quinzenais, e em algumas oportunidades foram encontros que se repetiram, né? Umas 2 semanas seguidas, pelo menos. Doutora, antes de fazer-lhe a apresentação, para aqueles que ainda não lhe conhecem, claro, né? Os associados do Extremo Sul, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, a conhecem muito bem. Então, mas como hoje nós estamos fazendo o fim, encerrando esse ciclo de lives que teve pegos de surpresa, a senhora que faz parte daquele grupo denominado de Força Tarefa acompanhou bem a nossa angústia quando tínhamos pautado algumas reuniões nas regionais para poder informar os associados dos diversos, né, as diversas ações, dos diversos atos que seriam implementados a partir desse ano de 2020, nessa nova, né, o Major Copérnico, o presidente que findou a gestão anterior, mas uma nova gestão, um novo triênio, né, de 2020 até 2022, e fomos todos pegos de surpresa com essa pandemia, onde nos distanciou. Então, a senhora acompanhou aquela angústia, o que fazer nesse momento? Até que inicialmente gravamos, né, aqueles pequenos vídeos, só que eu passava, doutora, o dia inteiro para poder gravar um vídeo de 2, 3 minutos. Eu falei, não, nunca fiz uma live em minha vida, mas assim, a necessidade nos lança, né? Nos lança certos desafios e tivemos que, né? E contamos, né? E contamos com diversos amigos, diversos parceiros que abrilhantaram. Sem eles, essa noite aqui é uma noite onde nós vamos informar aos associados tudo aquilo que ele pode e o que ele não pode fazer dos 5 dias antes até o dia das eleições, mas eu não poderia deixar de realizar no dia de hoje uma série de agradecimentos. E agradecimentos justamente a todas as pessoas que colaboraram para que esse projeto, inicialmente uma tentativa, né, fosse esse projeto acolhedor para todos, né, todos os associados, os informando. Né? Inicialmente, nós pensávamos em fazer lives falando somente de temas jurídicos. E eu vou discorrer aqui, nós vamos ver que não foram, né? Temas jurídicos e temas de interesse da categoria.
E eu, ao longo dos agradecimentos, não vou demorar muito para poder, né, os associados serem informados daquilo para que eles estão aqui nessa noite. Então, desde o início, com hoje é a 16ª live que nós completamos hoje com a senhora e é a segunda da sua participação. E assim, das 16 lives, nós tratamos de diversos temas. Em sua esmagadora maioria, temas afetos ou temas de interesse da categoria. Falamos aqui sobre o ciclo completo, falamos aqui do termo circunstanciado de ocorrência, falamos em mais de 2 oportunidades sobre o sistema de proteção social dos militares, falamos aqui sobre o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade, e para podermos explanar isso para os associados, nós contamos com valorosas contribuições que eu irei aqui, eu fiz uma lista aqui para não esquecer de ninguém, né? De ninguém, porque foram esses que fizeram com que esse projeto realmente alcançasse o seu mistério, o seu objetivo. Então, eu quero aqui fazer os agradecimentos aqui, inicialmente aos coronéis Marlon Teza, presidente da FENEM, Miller, presidente da Defenda e diretor de Assuntos Legislativos e advogado da FENEM, ao coronel Martínez, assessor especial da presidência da FENEM, ao coronel Carlos Eduardo Assunção, presidente da SOFEPAR. Todos esses aqui que eu estou nominando, para aqueles que não acompanharam ainda as lives, inclusive elas estão gravadas, todas as 16 com a de hoje, no Instagram da Força Invicta, são pessoas, né, esses coronéis foram pessoas que estiveram aqui dividindo essa bancada virtual conosco para poder informar os nossos associados, manter os nossos associados o mais próximo possível no momento de dificuldade. A senhora sabe, doutora, que no momento de crise as pessoas elas reagem das mais variadas formas. Algumas pessoas continuam desenvolvendo suas atividades normalmente, outras não, outras ficam atônitas, outras trabalham mais, justamente para poder suprir aquela certa paralisia de pessoas que, por um motivo ou por outro, né, elas ficam um pouco atônitas. Então, agradeço aos coronéis, e ao coronel também, faltando na lista dos coronéis, o coronel Wagner Prado. Coronel Wagner Prado, que é tesoureiro-geral da Defenda e candidato a vice-prefeito lá por Araraquara, São Paulo. Deus permita que, a partir de janeiro do ano que vem, ele seja o vice-prefeito de Araraquara. Então, tivemos essas lives que foram de interesse da categoria. Fora isso, também tivemos o nosso major, amigo e mestre major Roger Vasconcelos. Eu falei aqui dos coronéis, o major Roger Vasconcelos, que conheci o ano passado no encontro em São Paulo e estreitamos relações, sempre trocamos algumas ideias com ele sobre diversos assuntos de interesse da nossa categoria. E através dele eu agradeço, e essa pessoa que eu vou aqui nominar só não estava presente, ou seja, só não se fez presente nessa bancada virtual, porque desde agosto, que essa última live aqui de hoje, desse ciclo de lives, que eram lives de acolhimento, eu não falo que a Força Invicta vai parar de fazer live, não. Eu digo esse ciclo que foi planejado lá quando houve a pandemia, houve distanciamento, e até hoje. O coronel Azor Lopes. Então, um forte abraço ao coronel Azor Lopes, que eu conheci graças ao amigo e mestre Major Roger Vasconcelos. E aproveito para poder noticiar aqui, digo à senhora, e por conta justamente dessa apresentação, desde a semana passada eu sou um dos mais novos. Eu digo um dos mais novos porque outras pessoas também ingressaram depois. Integrantes do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, né, cuja presidência é o do coronel Azor Lopes. Também tivemos as lives da nossa equipe, né, doutora? A nossa equipe, que também, se não fosse ela, nós não poderíamos abraçar também mais esse projeto, né? Uma equipe que nós procuramos sempre manter de forma alinhada, coesa, o mais possível, né? Da forma mais possível, tanto que tem lá aquele grupo que é mais para debate jurídico, né? Tem o Força Tarefa e tem um grupo de estudos. O grupo de estudos está um pouco parado, vamos movimentar ele um pouquinho, mas o grupo de estudos ele é somente quando aparece alguma situação
que paira aquela dúvida geral, né, na turma, e nós fazemos. Então, agradeço a toda a turma e, em especial, os nossos parceiros que dividiram essa bancada, né? O doutor Vivaldo Amaral, grande amigo e mestre, o doutor Ismael Pedrosa, que aqui esteve, e a doutora Jaqueline Salles, que esteve aqui na live junina, no dia 24 de junho, e hoje, novamente, está aqui à noite, dividindo essa bancada, mais uma vez, para falar sobre direito eleitoral. Tivemos também a participação da doutora Paula Carvalho, falando sobre o marketing político digital. É a tendência do momento e, sobretudo, nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento. Foi de suma importância para os associados, tanto é que a diretoria lançou, né, para poder uma pequena concorrência para poder fazer a contratação de uma consultoria eleitoral, e a doutora Paula Carvalho, após justamente aquela live, ter, né, sido buscada por diversos, né, alguns associados. Desde o dia seguinte, hoje ela faz a consultoria eleitoral da Força Invicta. Era aqui para ver se eu não esqueci de ninguém. Não comecei a nominar, sim. E também fugindo ao tema de assuntos jurídicos, eu digo tema assuntos jurídicos, doutora, assim, tudo na vida eu quero que a doutora me diga aí, existe alguma coisa que não seja regulada pelo direito? Eu desconheço. Né? Também Será que existe? Né? Desde o nosso nascimento até a nossa partida para outro plano, nós temos o direito regulando nossas vidas. Então, nós tivemos também 2 lives que foram lives que o momento pediu, que foi a live com a amiga que eu muito agradeço, Suzane Andrade, que ela tratou aqui como fortalecer a inteligência emocional e evitar o estresse durante a pandemia. E a live de 15 dias atrás, que a doutora Jaqueline ficou, inicialmente até ela estava meio saturada de falar sobre o Covid e a Covid, mas ela saiu deslumbrada com a live que foi levada a cabo aqui pelo hoje amigo doutor Vladimir Neco. Realmente foi uma live fantástica. Agradeço muito ao amigo Vladimir Neco, doutor Vladimir Neco. Deixa eu ver se faltou alguém, não pode ficar ninguém sem agradecimentos. Sim, e também não poderia deixar de agradecer a equipe, né? E para poder aqui não demorar ainda mais tempo, eu faço o agradecimento de toda a equipe, de todo o nosso staff, na pessoa de Mariana. Né? Mariana, que trabalha na Ascom, da diretoria jurídica, e que desde o início, da mesma forma que eu contei com algumas dicas da doutora Jaqueline, da doutora Nil Correia, que é lá de Santo Antônio de Jesus, e algumas outras pessoas, o Major Vasconcelos, né, o grande fotógrafo, ele aqui me deu algumas dicas sobre posicionamento, né, de frente aqui a somente não olhe para a tela, mas eu insisto em olhar porque eu preciso ver o convidado, né? Ele me orientava a olhar sempre na câmera, né, na câmera do smartphone. Então o Major Vasconcelos também, que não é o Roger Vasconcelos lá da FENEM. Então, e também agradecer a diretoria jurídica na pessoa do presidente, o Major Copérnico Mota, que desde o início também abraçou esse projeto. Né? Agora, óbvio, né? Eu falei assim, ó, vou colocar minha cara à tapa, né? Nunca fiz uma live e não sabia e continuo sem saber fazer. Só que, e lhe confesso que estou tão ansioso hoje que estamos encerrando esse ciclo de 2020, como foi na primeira vez, lá com o doutor Marcos Barroso, verdade, aí esquecendo do mestre, mas doutor Marcos Barroso, me perdoe, doutor Marcos Barroso também, que promovemos 2 lives aqui. A primeira e depois falamos sobre adicional de periculosidade e de insalubridade. Então, doutora, para poder, já temos aqui algumas pessoas presentes, depois eu retorno aqui aos agradecimentos. Eu vou passar a palavra à senhora para poder que explane aqui um pouquinho dessa cartilha e-book, modelo e-book, que nós organizamos, contando com a colaboração também da doutora Paula Carvalho e doutor Everton, e que será disponibilizada para os associados a partir da próxima terça-feira. Então, a partir da próxima terça-feira, tudo isso que vai ser dito aqui na live de hoje será disponibilizado para todos os associados, que será de grande utilidade, não somente para os associados que estarão trabalhando no pleito eleitoral. Nós sabemos que muitos
associados vão exercer, já estão, na verdade, alguns já estão lá em alguns municípios como coordenador de segurança. Aos associados que serão candidatos e também aos associados eleitores. Então, é uma cartilha resumida, é uma cartilha compacta, mas que vai tratar sobre tudo aquilo que é permitido e que é proibido dos 5 dias que antecedem até o dia das eleições. Com os senhores, doutora Jaqueline Salles, nossa parceira advogada lá da Regional de Porto Seguro. Mais uma vez, boa noite, doutora, com a senhora. Boa noite, doutor Wilson, tudo bem? Graças boa a noite. Deus. Boa noite a todos aí presentes. Obrigada a todos pela presença, por nos deixar, adentrar um pouquinho aí o tempo de vocês. Agradeço, doutor Wilson, o senhor, enquanto diretor jurídico, pelo convite, pela confiança nessa live. Aqui ninguém detém todo o conhecimento, principalmente no direito eleitoral, nesse ano de pandemia, que está bem, eu diria assim, são muitas inovações, outras não são inovações, mas é bom a gente sempre lembrar, e estamos aqui. E já antes da eleição, 5 dias antes da eleição, doutor Wilson, o que é que pode, o que é que não pode ser feito? A coisa mais importante no 5º dia antes da eleição é a questão de que nenhum eleitor poderá ser preso, salvo naquelas exceções que nós já conhecemos. Então, preso a 72 horas antes e 3 dias depois do pleito eleitoral. Então, aí, essa primeira coisa que a gente tem que mesmo deixar entrar ali. E por que isso é importante? É importante que os eleitores saibam disso, mas não só eles, os candidatos, política. Então, é bom que todos saibam disso. Mas tem aí um OBS que eu gostaria de fazer. Essa proibição, eu chamo de esses aí têm essa prerrogativa 15 dias antes. Então, 15 dias antes do pleito, hoje, ele já não pode ser preso por... Já falei aqui. Então, para o 5º dia, essa é a parte mais importante. Eu acho que não fica dúvidas em relação a isso. Ultrapassando isso, a partir desse 3º dia, caso alguém venha injustamente ser preso por algum motivo, fica salvo-conduto. É aquele benefício, é um benefício que foi escrito que o juiz eleitoral daquela comarca ou mesmo o presidente da mesa receptora poderá emitir para proteger o direito daquele cidadão de votar. Então, uma prisão indevida, já que não pode haver. Então, o salvo-conduto poderá ser usado, poderá ser expedido pelas autoridades que eu acabei de... E se o eleitor, por acaso, for preso? Então, vou repetir, a mesa receptora esse eleitor se foi preso. Então, a pessoa que causou a prisão, que efetuou essa prisão, ela está passível de ficar até 5 dias detido, preso. Então, ela vai ganhar um benefício de 5 dias lá preso. Então, é preciso muita cautela. Muita cautela, muita cautela. Muita cautela. E aí, em relação ao terceiro... Para essa prisão também... Doutora, se a senhora me permitir até aqui, está me ouvindo? Deu uma pequena... Está ouvindo, né? Vamos lá. Sim. Justamente isso, para poder, eu quero alertar isso de forma mais enfática aos nossos associados que estão exercendo a função de coordenador de segurança, e não só eles, aqueles que estarão de serviço no dia do pleito, né?
e até mesmo esses dias anteriores ao pleito, onde tem ainda, a senhora vai falar aqui, até quando é permitido o comício, até quando é permitido uma carreata, até quando é permitido uma passeata, mas sem carro de som, justamente para poder ter esse cuidado, porque, notadamente, sobretudo no interior do estado, nós sabemos que a pressão é muito grande. Então, de repente, ele pode estar ali, né, naquela pressão, igual ali no estádio cheio, né? Naquela pressão, ele no afã resolve fazer, não efetua uma prisão de alguém que tem um salvo-conduto. Então, na verdade, ele que vai incorrer em crime. Então, é importantíssimo que se atente a isso. Ponto, se eu enfatizar isso daí, doutor, temos também a questão do último dia para a realização de debates em rádios e na televisão. Aí, agora sim, se nós temos uma resolução, que ela é de 2020, que é deste ano, que ela poderá essa questão da rádio e televisão ser estendida até o dia anterior à eleição. Mas, por hora, nós vamos obedecer prazo de até 3 dias antes. Então, até 3 dias antes, você poderá fazer, que eu acho que vai dar na quarta-feira, quarta, quinta, e é o último dia. Então, você não pode ultrapassar isso daí. Quinta-feira. Quinta-feira, exatamente. De 8 até meia-noite, mas devem ser avisados com a antecedência de 24 horas para a autoridade daquele lugar. Artistas, eu quero chamar a atenção aos candidatos, porque assim, às vezes a gente pensa que artista é só o cantor, né? O cantor, os blogueirinhos que tem aí, que fazem merchan e tudo no Instagram, também são considerados artistas. Então, caso vocês façam um comício e chame, por exemplo, Joãozinho da Bicicleta, muito conhecido no Instagram, que é não é só o humorista, o digital influencer, a presença dele também pode causar incorrer em crime eleitoral. O senhor consegue me ouvir? Estou ouvindo, tá travando até algumas pessoas, está falando aí, eu acho que a sua internet está oscilando um pouquinho. Está chovendo aí por Porto Seguro? Muito. Chovendo bastante, né? Imaginei isso. Então, mas agora melhorou, deu uma estabilizada. Vamos levando, paciência, né? A Bahia, desde segunda-feira à noite, está sob fortes chuvas, né? Tivemos até vários, né, desabrigados lá por Irecê, Itabuna, Ilhéus, inclusive até que falo aqui para os associados, o tenente-coronel Carlos Augusto, ele abriu, né, lá no 7º Batalhão em Irecê, quem puder, né, colaborar com doações, né, água, alimentos não perecíveis, né, entrar em contato com o tenente-coronel Carlos Augusto, eu ouvi essa mensagem dele, para poder ver quem puder ajudar nesse momento, porque foi muita chuva, foram 200 né, milímetros de chuva, o que era para chover no mês inteiro de novembro, choveu em 3 horas. Né? Então é isso mesmo. Vamos lá, E depois é só ir lá no Instagram, que vai estar gravado. O que não conseguir ouvir aqui, consegue pegar lá no Instagram, porque o Instagram ele consegue fazer a captura. Certo. Pode seguir, doutora. Vamos seguir. E aí, vamos agora para 48 horas. Os ânimos já estão alterados, mas é preciso dar um passo atrás e as coisas começam a acalmar aí. O último dia para fazer divulgação paga pela internet. Aquela propagação que fazemos, Facebook, os famosos impulsionamentos. Os impulsionamentos, exatamente. Então, esse impulsionamento, o último dia para ser feito é na sexta-feira, 48 horas antes. Então, doutora, só aqui reforçando, aproveitando aqui, as pessoas estão falando que está travando um pouquinho, repetir aqui essa última parte. Então, faltando 2 dias antes para o pleito, ou seja, 48 horas antes, é o último dia que se permite propaganda eleitoral paga, quer seja nos meios escritos, hoje está um pouco em desuso, né?
a propaganda eleitoral paga hoje está mais através de impulsionamentos digitais. Então, 2 dias antes, sexta-feira, é o último dia que é permitido. Por favor, doutora. Tem uma travadinha aí agora. Falhou, ligação. Não, mas tá indo, tá voltando. Tô lhe ouvindo. Tá. Já. Como o senhor bem explicou, então, essa é 2 dias antes. Passamos, então, para o sábado, o dia anterior, 24 horas antes do início do pleito eleitoral. Às 7 da manhã. Então, vamos lá. No sábado, alguns cuidados devem ser tomados, e a gente vai elencar aqui para que fique claro para o eleitor, e também, se tiver algum candidato nessa live, então a distribuição santinhos, né? Aqueles santinhos que são distribuídos, eles poderão ser distribuídos até 22 horas antes até 22 horas do dia que antecede a eleição, no sábado. Independente de autorização, viu, gente? Não precisa de autorização de juiz, da Justiça Eleitoral, nada. Esses dados devem estar contidos no santinho para que eles tenham validade e sejam legalmente reconhecidos. É importante. Doutora, aproveitando, se estiver me ouvindo aí, deixa eu fazer um reforço, aproveitar enquanto deu uma travada. Em relação à distribuição desses santinhos, como a doutora disse, não requer autorização da Justiça Eleitoral, sob hipótese alguma. Né? Então, o candidato pode tranquilamente, desde que até as 22 horas do sábado, ou seja, o dia que antecede as eleições, pode fazer sua propaganda, pode fazer sua caminhada. Agora, desde que não faça o quê? Aglomeração, que é justamente a recomendação que tem de diferente para esse pleito de 2020. Desde que não promova a aglomeração, está liberado. Certo. De derrame nos locais de votação. Isso configura propaganda irregular. Então, você pode distribuir sim para os seus eleitores, mas no local de votação isso não poderá acontecer. Então tá, até as 22 horas poderá ter passeata, poderá ter carreata, poderá... Só que tem uma outra observação. Aqui na região, não sei aí, doutor, na capital, na região, de Salvador, mas aqui na região, muitos juízes eleitorais decidiram suspender o corpo a corpo em razão da Covid, de uma nota técnica da nossa Secretaria de Saúde da Bahia. Então, por conta disso, então, temos aí a Lei Geral de Eleições e ainda tem um pouco, em alguns municípios afunilou ainda mais. Então, eu estou dizendo que é permitido, se realmente pode, porque, em razão da Covid-19, foi suspenso algumas coisas. Então, preste um pouquinho de atenção nisso daí. Teve alguma proibição, algo nesse sentido, doutor? Não, aqui está correndo normalmente, somente com essas observações, evitar aglomerações, né? Realmente, o interior do estado é mais complicado, o aparato, né, de hospitais e tudo, ele não é igual na capital, e também, então, na capital flui normalmente, está tendo as carreatas, não é? As passeatas, as distribuições por conta de candidatos de seus materiais de campanha, agora sempre buscando se respeitar, não cometer essas aglomerações. Certo. Então, também é permitido, até às 10 horas, os carros de som com aqueles jingles, as musiquinhas, né, lá dos candidatos e tudo, até às 10 horas e nos limites lá, né, daquela altura de decibéis, é permitido na cidade. Deu 10 horas da noite, todos paramos passeata, paramos carreatas e vamos agora para o pleito no outro dia, às 7 da manhã. Então, chegamos ao grande dia, certo? Sim, o dia das eleições. O dia das eleições. Aí eu falo assim, grande dia para uns, para outros não. Não é assim, mas é o dia das eleições, é um dia onde
todo cidadão ele deve exercer, né, o seu direito, né, de votar, e alguns dos nossos associados de ser votado, né, que, como nós falamos lá desde da primeira live. Então, pois não. Então, chegando no dia das eleições, a partir de que horas esse ano? 7 horas da manhã. Mudou, Uma coisa, né? Mudou por conta da Covid 2019. Isso, 1 hora a mais. Antes a votação tinha início às 8 horas, esse ano ganhou 1 hora a mais, né? Começa às 7 horas da manhã. Certo. E aí o que é importante dizer? Estamos vinculando aí na internet, até a TSE mesmo está divulgando que os idosos, a partir de 7 anos, preferencialmente, poderão votar entre 7 e 10. 7 horas da manhã às 10. Gente, isso é preferencialmente, né? Isso, preferencialmente. Eu tenho 62 anos, eu posso votar até 5 horas do fim do pleito. É só Sim. preferencial. É para que as pessoas que não têm mas não é obrigatório, não. Então, tome cuidado. Doutora, deixa eu aproveitar esse momento até o dia do pleito, né, e falar até de uma forma até mais um pouco enfática, e porque continua, né, tá tendo alguns travamentos aí através, né, da internet da senhora. O que a doutora Jaqueline disse foi que o horário das 7 às 10 ele é preferencial, ele não é exclusivo, né? Agora, por óbvio, das 7 às 10, vamos procurar evitar. Mas quem tem menos de 60 anos, procura evitar, até mesmo porque se chegar lá, digamos, eu estou numa fila para votação, só tem 2 pessoas, mas chegou uma acima de 60, ela vai ter preferência. Chegou outra, vai ter preferência. Então, às vezes, eu lá numa fila que só tinham 2 pessoas, eu vou passar 1 hora, 1 hora e meia, que todas as pessoas acima dos 60 anos que chegarem terão a preferência. Então, assim, não é exclusivo. Mas vamos buscar evitar, vamos buscar, se a Justiça Eleitoral separou esse horário de 7 às 10 para as pessoas acima dos 60 anos, vamos buscar respeitar isso, e aqueles que for abaixo, né, estou aí incluído nele também, vá a partir das 10 horas. Né? Das 10 horas até 17 horas vai dar tempo de exercer lá a sua cidadania. Doutor, a minha imagem está aparecendo para o senhor? Está aparecendo. A sua imagem aparece. Você não, a senhora não está se enxergando, é isso? Doutora? Está me ouvindo? Estou ouvindo. É intermitente. A senhora está se enxergando? A pergunta é essa. Está se enxergando? Sim. É assim, ó, a sua imagem nunca para mim. Às vezes ela trava. Tem alguns travamentos, e aí quando trava justamente a voz. E logo em seguida ela retorna. Tanto que eu estou fazendo essa aqui um pouco de repetindo, justamente nesses momentos agora mais importantes, não é? Que tudo isso, repito aqui aos associados, a todos aqueles que estão aqui acompanhando a live online e aqueles que irão acompanhar ela gravada depois. Tudo isso que está sendo explanado aí pela doutora Jaqueline, muitos trechos, apesar de não ficar audível aqui online, eles são capturados e eles ficarão gravados no Instagram. E da mesma forma, na próxima terça-feira vai ser disponibilizado uma mini cartilha, uma cartilha compacta, no estilo e-book, para todos os associados, justamente com tudo isso que está sendo discorrido hoje pela doutora Jaqueline. Então vai ser disponibilizado na próxima terça-feira, que é justamente os 5 dias, o 5º dia, né, anterior às eleições, que é o tema de hoje aqui, que é o que é permitido e o que é proibido fazer dos 5 dias que antecedem até o dia das eleições. Então, doutora, não se incomode não, quando eu repetir algo é porque travou e para poder que aquelas pessoas que estão aqui acompanhando online possam acompanhar. Certo. Por favor, pode continuar. Vamos adiante. Então, no dia da eleição, o que não pode ser de maneira alguma, usar alto-falantes, amplificadores de som, também é proibida comício, carreata, a gente já sabe, aglomeração de ou que indicam que fazem parte de algum partido, ou que é daquele candidato. Ah, doutora, mas então eu não posso vestir? Eu vi que alguém perguntou aí. Está com o brochezinho dele lá. Pode usar sim, tranquilamente. O que você não pode é ficar ali do cantinho, mais 3 pessoas vestidas igualmente, porque isso vai...
você pode manter no dia da eleição, você pode manter no site no ar, aquele site do candidato e tudo. E assim, doutora, deixa eu só aproveitar, de repente até essa falha na conexão da internet está atrapalhando um pouco a senhora, reforçando aquilo que já foi comentado antes, a doutora Paula Carvalho até falou aqui, assim, porque as pessoas ficam pensando que não pode usar a camisa só que tem a foto do candidato. Não, às vezes algum candidato faz uso de cores, né? Então, se de repente um candidato que faça uso de determinada cor ou de determinada combinação de cores, se no mesmo local se aglomera 3, 4, 5 pessoas com aquelas camisas padronizadas, ou seja, determinada cor única ou conjunto de cores que é utilizado normalmente por determinado candidato, isso pode caracterizar, né? Essa vedação aí que a doutora está falando. Outra situação também é que no dia usar o quê? O uso da máscara é obrigatória, né? A máscara, quem não estiver utilizando a máscara não vai poder adentrar a sessão para a votação. Então tem que levar o que está portando, né? Está portando a sua máscara. E preferencialmente levar a sua caneta, né? Não é obrigatório, mas preferencialmente é evitar, né, ficar tateando ali a caneta, né, que o servidor da Justiça Eleitoral vai lhe disponibilizar. Uma outra questão, doutora, me perdoe aqui adentrar um pouquinho, eu até fiquei um pouco assim, tá na regra, tá ali dito, mas eu não concordo um pouco, né? Eu posso dizer aqui que não concordo, mas temos que seguir. Fala que o mesário ali, ele pode, ali no momento, ou seja, o seu uso da máscara ele é obrigatório, mas ele pode pedir para que você abaixe para poder fazer aquela checagem. Eu entendo que é para poder evitar que existam algumas fraudes, aquelas pessoas que, né, se pareçam um pouco, né, os olhos, aquilo com determinada pessoa e fique ali fazendo esse subterfúgio, né, da utilização da máscara para poder estar tentando, né, fazendo a tentativa, que é crime também, a tentativa de votar mais do que uma vez, de uma vez que é crime, inclusive, é crime eleitoral. Por favor. Pronto. E aí, passando isso da... blogs desses candidatos, desde que com publicações anteriores ao dia do pleito. Não poderá haver... Doutora, travou mais uma vez nessa daí. O que a doutora Jaqueline disse, né, eu captei aqui porque nós estávamos aqui debatendo e fizemos essa organização em conjunto dessa pequena cartilha que eu espero que os associados aproveitem, né, que seja bastante útil. Ela quer dizer o seguinte: alguma divulgação realizada na internet, em rede social, né? Aí, às vezes, até quando teve a primeira, lá, eu acho que na campanha de 2014, doutor, eu ficava até assim, pode permanecer? Pode, não tem problema, desde que ela tenha sido postada lá atrás, né? Ela não pode ser postada no dia. Então, desde que ela seja postada anteriormente, não há problema algum. A doutora Paula Carvalho, doutora Jaqueline, ela até aqui fez assim, por cautela, questão de cautela. Vamos seguir a quinta-feira? Então, vamos seguir aquela questão do último dia para a propaganda na televisão. Então, tipo assim, por cautela, né? Aquela cautela, até porque as multas eleitorais, elas são altíssimas, né? Então, elas são altíssimas para poder depois não complicar ou até incorrer algum tipo de impugnação. Nós sabemos que alguns, né, são poucos, né? Eu não conheço pelo menos, né? Mas nós sabemos que alguns candidatos não se preocupam com questão de multa, né? Ele se preocupa, na verdade, em ter o voto. Então, se vai ter multa para pagar, ele não está preocupado, desde que ele consiga o voto dele. Mas sugiro, recomendo, né, aos nossos associados, até porque os nossos associados, eles não têm esse... Né, a campanha realmente é uma campanha muito no corpo a corpo, e se fizer incorrer um ato desse, pode sofrer alguma multa que são pesadas. Sim. E aí, doutor, mas e aí tem lá um eleitor, um candidato que percebeu algum ilícito, alguma irregularidade. O que ele pode fazer? Sim, o que ele pode fazer?
aplicativo Pardal no celular dele e imediatamente fazer a denúncia. Inclusive, a denúncia pode ser anônima, ele vai se identificar para o aplicativo, mas outras pessoas não saberão, caso ele tenha medo, alguma coisa, algum receio. E uma outra coisa, ele pode imediatamente procurar o delegado daquele colégio eleitoral, ele pode procurar o presidente e fazer a denúncia dele. Isso é muito importante e pode fazer a diferença no município, não é? Daquela pessoa ali onde ele está presente, porque é importante que... Sim, sim, sim. São aquelas observações finais, né, que a senhora até sugeriu, que tem aqui, né? Concitando o cidadão para exercer o quê? A fiscalização. A fiscalização. Ele pode procurar o Ministério Público Eleitoral, ele pode procurar o juiz eleitoral, mas vamos dizer que ele esteja distante, ele não queira até se expor, ele pode ir acessar esse aplicativo que a doutora Jaqueline aqui falou, Pardal, chama-se Pardal mesmo, está lá no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. É só baixar esse aplicativo e, se perceber que algum candidato está cometendo alguma irregularidade ao longo da campanha, não é só nesses 5 dias não, né? Pode baixar e a partir de então, a partir de já pode, né, fazer as suas denúncias, né? Para poder, eu acho que nós temos que ter cada vez mais eleições limpas, né? É o que o cidadão brasileiro merece. Porque a gente tem a ideia de que a eleição, o eleitor tem que fazer o quê? A obrigação dele é ir lá votar e acabou. É só votar? Não. Não. É fiscalizar, é denunciar. Porque ficar aqui só reclamando, que tem corrupção, tá, e você fez o quê? Você viu qual foi a atitude que você tomou, então vamos... Sim. Não é tão simples, mas vamos começar a usar as armas ao nosso favor, porque, afinal de contas, é o destino de uma comunidade, de uma cidade, né, que a gente está decidindo. Sim. E aí o senhor já falou aí, mas eu vou também aqui reforçar, é importante que não é obrigatório levar caneta, mas... É bom que leve. Na caneta, leve sua caneta, use sua máscara, cuidado com aglomeração, como eu falei, em relação a padronizar com outros. Enfim, eu acho que as coisas mais importantes foram colocadas e ter a consciência também de que essas são a vigiar, voltarão a poder ser feito como as propagandas e tudo, mas eu acho que tudo ficou bem claro em relação às principais datas. Sim. Eu vou somente... Tá excelente. Chegando aqui já para eu pensei até que nossa live ela fosse durar 40 minutos no máximo hoje, mas os agradecimentos tomaram, né? Acabou tomando muito tempo, já estamos aqui aos 42 minutos, então vou adiantar aqui um pouquinho, vou repassar somente algumas questões aqui, que como a sua conexão ela não está, né, por conta dessa chuva, não está muito boa, vou repassar aqui somente as vedações e permissões aqui em relação ao dia das eleições. Então aqui nós separamos aí nessa cartilha compacta permissões e vedações aos eleitores no local da votação. Já disse, é obrigatório portar máscara. A caneta é opcional, mas é bom levar. Será exigido o quê? Um distanciamento de 1 metro entre um eleitor e outro. Então, 1 metro de distanciamento. Não será permitido beber e comer na espera, enquanto estiver esperando para votar. Isso é para quê? Para evitar que a pessoa tire a máscara, né? O álcool gel será disponibilizado em todas as sessões, para poder que as pessoas... Agora, quem puder, quem tiver, tem aquelas pessoas que têm aqueles displayzinhos, né? Ou até o lenço, leve o seu, né? Vamos nos cuidar. Tanto os mesários como os eleitores que estiverem com sintomas da Covid, não compareça no dia, né? Justifique, né, o motivo, mas se tiver com febre, se tiver algum sintoma, não compareça no dia da votação, na votação. E o que mais? Basicamente é isso aí, tudo está constado nessa pequena cartilha compacta que será disponibilizado na próxima terça-feira. Antes de eu retomar aqui aos agradecimentos, que ainda faltam aqui agradecimentos aos associados, né? Sobretudo, eu queria aqui informar a todos que a partir de amanhã, dia 5 de novembro, a Força Invicta estará promovendo lives com os associados candidatos.
Então, serão lives nos dias 5, 6, 10 e 11 de novembro. Então, às 20 horas sempre. Então, a partir de amanhã, dia 5, 6, né? Amanhã, quinta-feira, dia 6, sexta-feira, e no dia 10 e no dia 11, terça-feira, e na próxima quarta-feira, a Força Invicta estará realizando as lives com os candidatos, tanto a vereador como a prefeitos da cidade de Juazeiro e da cidade de Salvador. Então, concito aí os associados para poder acompanhar essas lives e justamente dentro daquilo que nós viemos conversando ao longo desses quase 6 meses, né? Buscar fortalecer a categoria, né? Ou seja, o militar ele precisa se fazer representar. Por isso que alguns associados, eles são candidatos. Eu vou aqui agradecer alguns e vou fazer aqui menção daqueles que eu sei que são candidatos, né? E assim, então esses aí que estão se colocando como candidatos, vamos observar e vamos buscar ver se nós colocamos nossos representantes, né? Essa eleição de 2020 ela é bastante importante para o pleito de 2022. Então são nas eleições de 2020 que começa a pavimentação para as eleições de 2022. Aqui ao longo das lives, nós aqui, para aqueles que já participaram, que já assistiram, nós vimos que nós, militares estaduais, temos uma bancada federal composta por 19 deputados federais e 2 senadores da República. A intenção, o objetivo da FENEM é que essa bancada ela seja ampliada para pelo menos 30 deputados federais e nós vamos manter os 2 senadores, né? É um pouco mais difícil o Senado, né, federal, mas manter porque os nossos senadores eles ingressaram na última legislatura, então eles permanecerão por 8 anos. Então está garantida essa bancada de 2 militares estaduais no Senado Federal. Então, as lives dia 5, 6, 10 e 11 de novembro para que acompanhem o que os nossos candidatos têm a falar. Os cards estão sendo, né, repercutidos nos grupos de WhatsApp, está no Instagram da Força Invicta, no Facebook, no sítio eletrônico, toda a programação com cada um dos candidatos que estarão nessas respectivas datas. Então, aqui, para poder finalizar, não poderia deixar de agradecer a todos, né? Espero não ter, eu depois aqui assistindo, não espero não ter esquecido de nenhum daqueles que estiveram aqui nessa bancada virtual, né? Sobretudo, em especial, agradeço quem esteve aqui 2 vezes, doutora Jaqueline Salles e doutor Marcos Carmelo Barroso esteve aqui 2 vezes. E agradeço todos os demais que eu já fiz aqui os agradecimentos. Eu notei aqui que o doutor Vivaldo entrou, não sei se ele estava presente durante o agradecimento. Pode ir lá depois, mestre, que vai ver que fostes mencionado também. Então, eu quero aqui agradecer a todos os associados, mas em especial eu vou nominar 4. Mas por que eu vou nominar 4? Porque foram 4 associados que, ao longo dessas 16 lives, eu mais vi aqui presente nessas lives. Eu sei que as lives começaram lá em maio, desde março, abril, nós já vimos aquelas lives mais empolgantes, né? Wesley Safadão, o Anitta, o Coronel Azor Lopes até brinca comigo. Eu fui falar lá na live, eu mandei um convite para uma live anterior para ele e estava tendo um seminário do Instituto Brasileiro de Segurança Pública. Ele disse, não, Correia, a live é a Anitta que faz, pô. O nosso é seminário. Eu falei, não, mestre, eu estou falando da nossa. Esse projeto que nós fazemos para poder manter o associado, né? Quer dizer, fizemos, porque agora já estamos nos preparando para retornar, né? Deus permita que agora, já no mês de dezembro, né, já consigamos retornar aos poucos e janeiro de 2021 seja um ano completamente diferente do que foi 2020, de março em diante, né? Que 2021 seja igual a janeiro e fevereiro de 2020, né? E vamos retomar isso aí. Então, eu gostaria aqui de... Isso aqui eu estou colocando aqui uma ordem, não quer dizer ordem de preferência nem nada. É assim, ao Tenente Coronel Hilberto Rego, muito assíduo aqui nas nossas, né, lives da Força Invicta, e que, por sinal, ele é associado, mas, por sinal, ele é presidente também do Conselho Deliberativo. Ao colega de turma, Major Cláudio Pita, também bastante assíduo aqui nas lives. Ele, nas últimas, não está um pouco ausente, porque ele está lá na campanha do Coronel Anselmo Bispo, lá em Juazeiro. Também membro do Conselho, né? Ele é do Conselho Deliberativo, ele é conselheiro. Ao Tenente Coronel Carlos Renato, comandante do GRAE. Por que eu faço aqui essa alusão ao Tenente Coronel Carlos Renato? Porque nós sabemos aqui, aqueles que são conhecedores, das diversas missões que o GRAE tem.
né? E as missões do GRAE, elas são bastante delicadas. E mesmo, né, eles chegando em casa, às vezes mesmo até... Aliás, não foi da unidade porque ele não tem Instagram. Eu vou aqui dizer a forma que ele acessava. Ele acessava através do Instagram da esposa. Então, ele sempre dava aquela pescadinha através do Instagram da esposa e estava aqui presente acompanhando as novidades que a Força Invicta tinha para passar a seus associados. E também mais um, o quarto, né? O quarto associado que estava muito frequente aqui nas lives. Eu vi até na última live, não consegui aqui ver, confesso, não vi, não sei se ele está presente ou não está presente, mas das 16 lives, com certeza, o Coronel Roberto Guimarães participou de umas 9 ou 10. Né? Então, um forte abraço ao Coronel Roberto Guimarães. Foi um dos meus últimos comandantes. Né? Para quem me conhece, sabe que eu trabalhei quase minha vida toda na ativa, na corregedoria. Foram 16 anos ao todo, teve uma pequena interrupção, mas 16 anos. E o Coronel Guimarães, ele, quando a corregedoria ela estava com uma pequena vacância, né, que foi justamente no início do atual comando, eu tentei convencer o Coronel Guimarães a ser o nosso corregedor-chefe. Mas ele, de pronto, ele, né, disse que não. E aí, logo a seguir, eu tive a grata satisfação de primeiro trabalhar com ele na Academia de Polícia e depois no Instituto de Ensino, que foi uma fase na qual eu fiz o quê? A transição entre o serviço ativo e a reserva remunerada, na qual eu estou, né, com muita felicidade. É um novo ciclo desde maio de 2018. Né? Então, um abraço forte ao Coronel Guimarães e que é candidato a vereador aqui por Salvador. Né? É um dos associados candidato a vereador, não só o Coronel Roberto Guimarães, como também temos o Major Estrela, aqui por Salvador. Salvo engano, aqui também nós temos a Capitã Sheila, nós temos o Tenente Coronel Musta, por Lauro de Freitas. Eu realmente não sei de todos, eu estou aqui falando daqueles que eu consegui visualizar. A atividade nesse dia de pandemia é bastante intensa. Meu dia começa 8, 8h30 da manhã, só termina às 19h30, cuidando aí dessa parte do jurídico para os nossos associados. São 3 mil, doutora, são 3 mil. A senhora cuida lá de uns 70, 80, eu sei que com muita dedicação, e por isso que o meu trabalho é até um pouco mais leve, graças à senhora e a todos, né, toda a equipe. Mas são quase 3.900 associados, é muita responsabilidade e a dedicação realmente tem que ser intensa. Então, em nome desses 4 associados que eu aqui nominei, o Tenente Coronel Hilberto Rego, ao Tenente Coronel Carlos Renato, ao Major Cláudio Pita, ao Coronel Roberto Guimarães, eu cumprimento todos os quase 3.900 associados da Força Invicta, né, que uns estiveram por aqui, esse projeto aqui, eu até aqui vou ter que fazer, antes até o Coronel Hilberto está aqui em cima, ele já me mandou aqui outra mensagem aqui em box. E seguindo aqui, vossa recomendação, vosso pedido em ordem, Coronel Hilberto. Então, aqui, a pedido do presidente do Conselho Deliberativo, vou fazer aqui a leitura, ipsiliteres, ipsvírgulas, ipsiverbis, né, como constado, né, na mensagem que ele passou para mim, depois eu explico. O Tenente Coronel Hilberto Rego, né, a pedido dele, informa aos associados, a todos os associados, que todas essas 16 lives que foram realizadas pela Força Invicta não tiveram absolutamente qualquer custo. Mas como teria, doutora? Justamente são lives de acolhimento. Aqui nós temos aqui a senhora como voluntária, né? Não titubeou nem a senhora, nem o Coronel Marlon Teza, nem o Coronel Assunção. São pessoas abnegadas, o doutor Vivaldo Amaral, o doutor Marcos Carmelo, a minha amiga Suzane Andrade, o doutor Vladimir Neco, pessoas desprendidas de tudo isso. Então, assim, não teve custo algum, zero, né? Vou aqui até utilizar o meu mestre Vivaldo Amaral, o doutor Vivaldo Amaral, zero. Então, o custo foi zero para a Força Invicta. Somente a primeira live foi realizada na sede. As outras 15 lives, inclusive a de hoje, realizadas aqui no meu gabinete, aqui em minha casa. Não é? Então, assim, zero de custo, toda essa dedicação dos 16 não, porque a doutora Jaqueline esteve 2 vezes e o doutor Marcos Camelo 2 vezes. Dos 14 convidados que aqui tiveram, foram doação, né, desprendimento para todos os associados. Né? E Deus permita que em 2021 não precisemos, né, realizar outras lives por conta desse contexto. Né? Então, colocamos fim a esse ciclo de lives na data de hoje. Talvez em 2021 nós reiniciamos
um outro ciclo, né? Talvez sim, talvez não, mas porque foi o momento. Mas as lives da Força Invicta, elas continuam. E, sobretudo, como eu disse, repito aqui, a partir de amanhã, 5, 6, 10, 11 de novembro, teremos as lives com os candidatos a vereador e a prefeito associados da Força Invicta. Então, agradeço, doutora Jaqueline, em especial, mais uma vez, né, a senhora que esteve presente desde o início do embrião, né, do planejamento dessa live, né, como da mesma forma eu fiz aqui o destaque a Mariana, lá da Ascom, que também esteve presente no nascedouro disso. Agradeço pela presença aqui nessas 2 noites. Né? Nós sabemos, né, a dedicação, sabemos aí que tem o vosso pequeno, que está aí deixado um pouco de lado para poder estarmos aqui dividindo essa bancada virtual. Então, agradeço imensamente e lhe concedo aqui a palavra para poder se despedir. Graças a Deus, a internet deu uma segurada aí agora, viu? Tá uma maravilha, agora estou notando bem. Então, com a palavra, né, a doutora Jaqueline, antes que eu encerre aqui a live. Resolveu travar. Tá com picuinha comigo a internet. Tá sim, vamos lá. Então vamos ser compacta para poder a internet não bloquear. Mas fica à vontade. Doutora? Posso? Pode, deve. Por favor. Tempo de vocês. Agradecer ao diretor, ao senhor, Major Wilson, pela confiança, como já disse também. Agradecer por todas eu sou mãe, nem sempre posso ficar mais assistir a maioria delas. Então, assim, foi muito, muito interessante essa ideia dessas lives. Muito conhecimento, muita experiência com essas lives que assisti de grandes pessoas que por aí passaram. Todos, na verdade, né? Todas as lives foram ótimas. Então, eu quero agradecer aí a todos, agradecer a Força Invicta, todos presentes. Obrigada e boa noite. Nós é que agradecemos, doutor. Agradecemos a todos, né? A todos que aqui dividiram essa bancada virtual conosco ao longo desses quase 6 meses. Então, senhores associados, agradeço, né, esses quase 6 meses que estivemos aqui juntos, né? Hoje a internet ela nos conecta, né? Nos deixa aqui juntos. Juntos quase esses 6 meses. Repito, as lives irão continuar. Eu que realmente vou descansar um pouquinho, né? Porque foram 16 noites e fora que nessa reta final aqui no final do ano o jurídico está me tirando um pouco, não o sono, que eu durmo sono tranquilo, mas está dando um pouco mais de trabalho. Então, agradeço a todos. Dia 5, 6, 10 e 11 de novembro são as lives dos candidatos a vereador e a prefeito da Força... Não é da Força Invicta, associados, perdão, da Força Invicta. Tá bom? Então, fiquem com Deus e tenham uma excelente noite. Boa noite.